3 ministros da Fazenda, da Saúde e do Planejamento participaram hoje de audiência pública em Brasília para defender a prorrogação da CPMF, a contribuição sobre a movimentação financeira. O ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, chegou a sugerir que a contribuição seja transformada em imposto permanente. Nada de poupar esforços para não perder os quase 40 bilhões de reais arrecadados com a CPMF. Os ministros apresentaram gráficos, fizeram contas e reafirmaram o discurso de que o país vai ter prejuízo se ficar sem um imposto. Teria que se fazer uma intervenção cirúrgica nas contas do governo, fazer um corte dramático de todos os investimentos e de programas sociais, mutilando esses programas para prejuízo da população. Do ministro da Fazenda, Guido Mantega, veio a promessa de que o governo se comprometeria em apressar a reforma tributária, inclusive com a redução da alíquota da CPMF, caso a prorrogação seja aprovada. Já o ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, defendeu a transformação do tributo em imposto permanente. Nós temos uma contribuição que é provisória, mas ela custeia despesas da saúde, da assistência social, da previdência social, que são despesas permanentes. Eu defendo que nós mantenhamos a CPMF com um tributo permanente e com redução das alíquotas. A senadora Cátia Abreu, que já anunciou que vai apresentar parecer contrário à prorrogação da CPMF, fez duras críticas aos gastos do governo. Nas despesas de custeio, que são 92 bi e 800, não é possível que o Brasil e o governo não consiga reduzir no mínimo 10% dessas despesas, como toda empresa se programa neste país, como todo pai de família responsável se programa para um déficit ocasional. Eu, que sou também psicóloga, é uma compulsão obsessiva pelo gasto e que precisa de um tratamento urgente. O governo está em contagem regressiva. Sabe que tem pouco tempo para conseguir os votos necessários para aprovar a CPMF na CCJ. A comissão tem só mais uma semana para discutir e votar a prorrogação do imposto. A senadora Cátia Abreu deve entregar o relatório na próxima terça-feira. Está em nosso estúdio em São Paulo o jornalista Mauro Chaves, comentarista do Jornal da Gazeta. 3 ministros da Fazenda, da Saúde e do Planejamento, lutando pela prorrogação da CPMF, tentando a negociação. Mauro Chaves, o próprio ministro Temporão, nós fizemos o próximo em questão, eu gravei com ele lá em Brasília, e ele falou com todas as letras que ele está em campanha pela prorrogação da CPMF. Porque se não for prorrogada, o Ministério da Saúde fecha, não vão fazer mais cirurgia, não vão mais fazer exames especializados, ele coloca nesses termos. Aí isso é um pouco de terrorismo, eu acho, da parte dos ministros, da parte do governo, né? Porque, veja, isso vai ser, o Congresso tem que ter, o Senado, no caso agora, que já foi aprovado na Câmara dos Deputados, tem que ter autonomia para discutir esse tipo de contribuição. Tem que se considerar também que o governo aumentou barbaramente a arrecadação, tem uns 60 bilhões a mais, não é? E depois, se não só o ministro Temporão, mas também o ministro da Fazenda fala que na necessidade de se fazer, caso não for aprovada a prorrogação, uma intervenção cirúrgica, é o termo que ele usa, não é? Para fazer cortes brutais, quer dizer, os estados vão ser prejudicados. É meio terrorismo. Agora, o governo está agindo também de outra forma muito esperta, que é a seguinte: tentar até constranger um pouco o Senado a não votar, quer dizer, aqueles que querem, não são contra a prorrogação da CPMF, porque está vinculando agora a saúde, as verbas para a saúde. Eles propuseram um aumento de 24 bilhões, levando o orçamento da saúde em torno de 51,5 bilhões, né? E fazendo a regulamentação daquela emenda que faz os reajustes orçamentários para a saúde, que é a emenda complementar número 29. Então fizeram isso na Câmara dos Deputados, de um certo modo vincularam este aumento de 24 bilhões em 4 anos e deixam os senadores, como bem observou a senadora relatora, a Cátia Abreu, numa situação meio constrangedora. Quem vai ser agora contra a CPMF vai ser considerado como contra o aumento de verbas para a saúde. Bom, na oposição, o PSDB já acenou com a possibilidade da negociação. O que nós vimos agora é que os ministros do presidente Lula estão apresentando ali as condições
para essa negociação. A indagação, então, lá no Senado, onde a expectativa era essa mesmo, que ia ser muito mais difícil, qual é o papel da oposição? Negociar para que o governo consiga a prorrogação da CPMF, ou como o Partido dos Democratas está fazendo, contra, sumariamente? Está havendo uma divisão na oposição, desde o começo continua essa divisão. Os democratas se colocam mais drasticamente contra a prorrogação, ao passo que os tucanos estão mais flexíveis, fazendo negociação, e vários pontos já conseguiram, né, com relação, com relação a chamada desoneração em outros impostos, está conseguindo também a promessa, isso é importante, a promessa de um projeto de reforma tributária para entrar em um mês. Promessa também, é promessa. Promessa é promessa, mas acredito eu que eles vão cercar de algumas garantias. Não vai ser simplesmente promessa de boca, Maria Lídia. Então, agora, evidentemente que isso vai ser negociado, eu acho que vai ser aprovado mesmo, mas com algumas modificações. Não haverá redução de alíquota, porque o governo já recuou nessa redução da alíquota de 0,38%. Mas vai ser aprovado com algumas mudanças favoráveis, digamos assim, ao PSDB. Obrigada, Mauro. Uma boa noite. Boa noite.